Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Cara, outra pergunta, eu não sei se essa é espinhosa, mas eu também não sei nem de quem que eu ouvi essa história. Nenhuma é, Será que foi de você? Nenhuma é. Eu não sei, de verdade, não sei. Mas algum dia, isso aqui é só pra gerar um corte de internet, porque a gente falou longamente sobre comédia e a gente tocou foda-se, então vou gerar um corte aqui, ou Tá não. bom, Talvez bora. alguém me contou, eu tô só confundindo Eu a vou te história. ajudar nesse corte, esse polêmico. Alguém me falou, ou você me falou, que quando estavam montando o Porta dos Fundos, rolou uma reunião e você ia ser um dos caras que ia fazer e também atuar, mas ia também cuidar da parte de direção, porque precisavam de um cara de internet que tinha esse know-how. Uhum. Isso é real ou eu tô inventando aqui e eu tô Isso misturando? é 50% real. 50% real. 50% real. Mas eu ajudei a espalhar essa mentira. Não, porque foi o seguinte, no começo do Porta, eu morava no Rio de Janeiro, e aí eu conheci o Ian, né, o Porchat ali, o Porchat era roteirista do Zorra, o Kibe já tava bombando, né, e eu conhecia eles três, eu conheci o Gregório também, que era a mesma galera que andava junto, né, o Gregório sempre tava ali por perto também, e aí depois conheci a Clarice e tal. O Porta surgiu em 2012, tanto que tá agora a comemoração dos 10 anos do Porta. E o SNL surgiu em 2012. E eu morava no Rio de Janeiro nessa época. E o Rafinha me chamou pra São Paulo pra fazer o SNL. Então eu vim pra São Paulo fazer o SNL, a convite do Rafinha, e tava surgindo Porta lá com a galera que eu conhecia, da Fondo Filmes, que fazia o Anões em Chamas e tal. Eles estavam se unindo pra fazer um novo canal, que era o Porta dos Fundos. E o Ian e o Kibe, na época, me chamaram pra falar assim, cara, você não quer vir dirigir as coisas do Porta? A gente só tem um diretor, né? Só tem o Ian. E muitos roteiristas, um elenco grande, mas um diretor só. Então tinha um gargalo, né, de produção. Que era o Ian. E o Ian já tinha estabelecido lá no Anões em Chamas um estilo de filmagem muito prática, que o Ian é bom diretor, é bom editor, principalmente, assim. Então, você entra lá no Anões em Chamas e vê as sketches antigas, cara, um tempo muito bom. Eu participei de muita coisa. Fiz vários vídeos do Banana Jack, fiz o The Hostel, que sou eu e o Marcos Magela, que tá bombando lá no Vai Que Cola. O Ian filmava super sabendo como ele ia editar, e assim, uma edição super boa mesmo. Então, quando eles foram fazer o Porta, eles me chamaram pra ser um dos diretores. Mas assim, cara, uma conversa super informal. Putz, você não quer voltar pro Rio? E eu assim, cara, eu já tinha ido pra Nova York passar uma semana pra ver como que os caras faziam o Saturday Night Live pra adaptar pro Brasil. Então passei uma semana vendo os bastidores dos caras. Falei, velho, não tem como eu voltar pro Rio de Janeiro pra fazer um canalzinho do YouTube. A gente tá fazendo Saturday Night Live, irmão. Dá uma segurada, brother. Qual é, irmão? Porra. Tanto que se você pegar a sketch Chicote... Pegar esse aqui, Chicote, na claquete, tá assim, câmera, Rodrigo Fernandes. Porque quando o Dani do Barbixas entrou pra ser diretor no SNL junto comigo, a demanda foi assim, eu entrei pra ser diretor do SNL pra dirigir só o que era gravado, só os digital short, uma sketch ou outra e o clipe. Só que o programa foi sendo menos ao vivo e mais gravado. Tá. Então eu comecei a ser o gargalo no SNL, não tinha como. Só que os equipamentos eram meus. Não tinha um outro kit de equipamentos, tinham só os meus. Então, quando o Dani do Barbicho, Daniel Nascimento, entrou no SNL para ser diretor, não tinha como a gente dirigir duas sketches ao mesmo tempo. Então, eu virei meio que cinegrafista do Dani. O Dani começou a dirigir, que ele tinha um jeito mais rápido de direção e mais experiência do que eu, sem dúvida, de como fazer. Então, eu fui virando meio que assistente do Dani. E eu fui falando assim, puta, não é o que eu quero, eu queria estar lá na frente atuando, eu queria... Então eu comecei a ficar cheio de questões. Aí o Jacaré Banguela não estava sendo atualizado em nada. Eu falei assim, cara, eu tô matando o Jacaré Banguela. Eu era diretor, agora sou assistente de direção. Eu não vou virar elenco em nenhum momento. Eu percebi que, não, beleza, eu começo desse jeito, depois eu cresço dentro da empresa. Falei, isso não vai acontecer. Aí eu pulei fora do SNL. Só que nisso que tava rolando isso, nesse momento que tava rolando isso do tipo, porra, o Banguela entrou como diretor e virou cinegrafista, os caras estavam fazendo o Porta lá no Rio de Janeiro. Então na sketch, Chicote tá lá, cinegrafista, Rodrigo Fernandes. Que eram os caras me zoando, sacou? E aí eu falei, cara, não tem como eu voltar pro Rio. Aí quando eu saí do SNL, pra fazer o Jacaré Banguela fora do ar. Porque eu falei, não. Entendi como que é um dia a dia de produção. Vou fazer uma grande produção. Aí eu fiz o Fora do Ar no Teatro União Cultural,
um cenário todo amassado atrás. Tinha chegado de Campo Grande. E aí eu estiquei a porra do cenário, só que ele não desamassou com o tempo. Puta cagada. Mas assim, foi quando... Assim, a partir do Fora do Ar foi quando eu comecei a falar assim, eu consigo fazer coisas grandes pra internet. Que eu tinha trabalhado no SNL e sentido o dia a dia de uma grande produção semanal, assim. Então, por isso que eu não entrei no Porta. Mas aí, eu falava assim, eu fui chamado para ser sócio do Porta e neguei por causa do SNL. Tipo, meses depois, o Porta tava na revista Exame, o SNL minguando a audiência, sabe? Sei. Então, assim, puta decisão errada que eu tomei na vida. Mas eu nunca fui chamado para ser sócio, fui chamado para ser diretor. Porque tinha um gargalo, que era o Ian. Tanto que o Magalzão entrou como editor e virou diretor logo depois, assim. Falou, cara, a gente precisa de mais gente dirigindo. Porque a gente tem elenco, tem roteiro, mas tem um diretor só. E agora isso é uma porrada, diretor, homens e mulheres.